Olá, minha gente do esporte de Guaxupé e de toda a região. Grande abraço a todos. Bom dia. Estamos iniciando pela Clube 106,5 FM de Guaxupé, mais uma edição do Panorama Esportivo. Hoje é 14 de junho de 2023, quarta-feira. Panorama Esportivo contando com o oferecimento de JF Páscoa, Fogão Caipira, Nelsinho Calhas e Armazém das Bebidas. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação, contradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube FM de Guaxupé e o Panorama Esportivo. Tudo bem, Rafael Zayati? Bom dia. João Augusto, bom dia. Bom dia, amigos ouvintes do Panorama Esportivo. Vamos lá, né? Quarta-feira com muitas notícias para vocês. Hoje o programa, ao invés de a gente falar resultado dos jogos, nós vamos ter que falar notícia, porque tem tanta coisa pra gente compartilhar com o amigo ouvinte, que hoje nossa pauta vai ter que ser um pouquinho diferente, né, João? Olha, Rafael, agora todos nós sabemos, né, porque esses 10 dias, 11 dias aí na chamada data FIFA, né, as competições estão paradas, e é importante para os treinadores, para treinar mais, corrigir as falhas e mais um punhado de coisas que nós temos aí para levar para o nosso ouvinte do Panorama Esportivo. Você sabe como é que tá a situação do Marcos Salomão? O Marcão, inclusive, o Marcos Salomão tá trabalhando, né? Tá tarefado, mas ainda ontem, Rafael, para você ver, ontem eu estava dando uma volta à noite, o local onde eles aí localizaram o empreendimento? Ficou bacana, ficou legalzinho. Ficou legal, né? 2 pavimentos, né? Tá bacana assim, então, mas o Marcão tá firme no batente, com certeza. Bom, vamos lá, vamos seguir com o Panorama Esportivo aqui no dia de hoje. Do Paulinho também, manda um abraço pra ele. Um grande abraço. Cadê o Felipe? O Felipe fala que ele tá debaixo da cama. Né? Mas ele passou uma semana debaixo da cama. Que é isso? Abraço pra nossa querida amiga, nossa companheira Miriam Reis, que tá ouvindo a gente também lá em Mogi. Essa também deve estar debaixo da cama. Grande abraço a essa jornalista de competência, né? Grande nossa abraço, companheira de nossa trabalho. Parceira aqui, a Miriam Reis. Vamos lá, começando o Panorama Esportivo de hoje, temos que falar também do Galo. Sabe por quê, João Augusto? Sim. Sabe quem chegou em BH? Sabe que é o Cordeiro que ele voltou atrás? Eduardo Cudê voltou para Belo Horizonte e ele teve aí, a gente sabe que a onda de treinadores estrangeiros do Atlético Mineiro teve o fim de mais uma passagem no cargo. Eduardo Cudê não é mais treinador do Galo, conforme a gente anunciou, e principalmente após comunicar a saída no vestiário, o próprio clube se manifestar oficialmente encerrando o trabalho. Foram 35 jogos, 10 a menos do que Jorge Sampaoli e Antônio Mohamed. Acredite se quiser, o único que completou o ciclo aí foi ele, Jorge Sampaoli, hein? O Sampaoli hoje fazendo um bom trabalho no Flamengo, né? Ele teve aí, mas tá aí. O Codê, de uma forma ou de outra, né, Rafael? A atitude que ele tomou, acho que ele repensou, né? Peraí, não é por aí. Eu tenho meu nome a zelar, meu nome a cuidar. E deixa eu voltar lá para acertar as situações, né? O avião que pousou com o argentino chegou por volta de 9h20 desta manhã com o treinador desembarcando cerca de 20 minutos depois no saguão. Cudê irá se reunir com os membros da direção do Atlético Mineiro para finalizar os detalhes de uma rescisão contratual. Ele estava na Argentina desde o último domingo, um dia depois de definir que não continuaria no Galo. Cátio não quis falar no desembarque, que Cátio, como ele é Tchatcho, né? Não posso falar agora, depois vamos falar disso, treinador. Segundo ele aqui, está disposto a abrir mão da multa, mas é bem provável que o Atlético tenha que assumir mais pelo menos como se fosse 2 meses de salário para o treinador, como se fosse vamos falar o português claro? Me paga mais 2 meses para eu ficar em casa, não precisa pagar a multa, mas tá errado. Erradíssimo. Errado, João. O Rafael, assim, o Codé, ele já errou desde quando ele deixou, aí estava no vestiário, pegou o avião e foi para a Argentina. Ele já tomou uma atitude errônea aí, totalmente assim, cabeça quente, desesperadora. O jogo foi no final de semana, 2 ou 3 dias já está voltando de novo, entendeu? Então ele foi muito falho nessa tomada de decisão, né?
Agora, para você ver, tem uma multa aí forte, uma multa rescisória grande. 26 milhões. 26 milhões. Agora, deixa eu voltar lá, conversar com a direção do Atlético Mineiro, para ver o que a gente pode fazer. A multa, deixar ela quieta, vamos dizer assim, ou deixa quieto, não precisa acertar nada, mas paga 1 ou 2 ou 3 meses de salário. Gente, ele só fez lambança e ele acredita que não está se valorizando, porque ele é um bom treinador. Ele não é um bom treinador. Eu acho que ele está desvalorizando todo o seu trabalho como treinador. No panorama, de modo geral, a informação até então que nós soltamos ontem era que o Atlético iria cobrar o Eduardo Cudê pela quebra do vínculo, que partiu do próprio treinador quando ele abandonou o barco. Agora, o Atlético também deve ter pensado a respeito, porque, vamos ser sinceros, se não tiver que pagar essa multa, fica bom para as duas partes. Justamente. Você fica livre de mim, eu fico livre de você e tchau. Você pode ficar em casa deitado, dormindo, você fica onde você quiser lá, quando paga 3 meses de salário, é muito mais viável, mais prático você pagar 26 milhões. Então, bom. Mas aí, Rafael, voltando, o Cordeiro foi muito infeliz nessa atitude aí que ele tomou, nessa lambança que ele fez aí de ir na Argentina, voltar, enfim. Ele desvalorizou seu nome e, claro, também a sua profissão de treinador. De uma forma ou outra, ele pisou na bola. No quadro comparativo ainda com os técnicos, o desempenho dos argentinos no comando do Atlético, Sampaoli em 45 jogos ele teve 64,4% de aproveitamento. Turco Mohamed, em 45 jogos, 69,6% de aproveitamento. Enquanto Eduardo Cudê, em 35 jogos, teve 67,6% de aproveitamento. Ou seja, um desempenho melhor que Sampaoli e pior que Turco Mohamed, hein? Olha, se você analisar esses 3 últimos treinadores, esses treinadores europeus que passaram... Argentinos, né? O São Paulo fez aí... hoje o Cudê está em terceiro colocado, né, entre os argentinos, e o Mohamed aí ele fez 69% em 45 jogos, mas está aí. Eu até nem sei, porque na verdade, já falei, o Cudê, eu acho que ele pensou, foi mais ele questionou também, pelo que a gente viu aí, os entendedores, né, a crônica esportiva, os comentaristas, ele entendeu que com esse time do Atlético não dá para trabalhar, ou seja, precisa contratar mais gente, mais jogadores. Olha o tamanho, olha o elenco que tem o Atlético Mineiro. Aí um dos primeiros nomes ventilados nessa janela foi Bruno Lage, o treinador português, que poderia vir para poder assumir o Galo. Só que aí o Galo foi lá e falou, não, a gente não tem interesse com o Bruno Lage, não. Aí ontem à tarde já começou a abrir negociação. E não é que ontem à noite apareceu já a proposta do Almeria, da Espanha, já pro Bruno Lage, ou seja, tudo indefinido pro próximo comandante do Atlético Mineiro. E se você também fizer um apanhado, a direção do Atlético só tá dando bote errado também, né? Você pega o Bruno Lage, é claro que ele tem toda a sua sabedoria, a sua inteligência, com certeza já passou por grandes equipes, você não fala melhor, até pelo Benfica, você entendeu? Sim. Então é um nome que, pra você ver, já tem aí a equipe espanhola já tentando o trabalho do cara, quer dizer que ele não é ruim também, não é um treinador de não sei, ninguém conhece. Eu só acho que o Galo está no momento decisivo de Libertadores, decisivo de Campeonato Brasileiro, por mais que já saiu da Copa do Brasil, eu acho que, e custou caro essa saída da Copa do Brasil, a gente nota que se ele demorar muito para poder dar esse cargo ao novo comandante, mais complicada vai ficar a situação. Rafael, veja bem, cada treinador tem uma filosofia de trabalho, uma forma de trabalho, um modelo de trabalho. O Bruno Lage, vamos dizer assim, se ele vem para o Atlético, você disse muito bem, quantas competições fortíssimas, Copa do Brasil, Libertadores da América, ele tem que colocar a sua forma de trabalho, ele tem que conhecer os jogadores do Atlético, enfim. Então o Atlético, a direção do Atlético não pode demorar em trazer um novo comandante para o Galo, porque as competições são fortes. Falando um pouco mais sobre negócios, temos que falar do Grêmio também, João Augusto. Na tarde de ontem saiu uma decisão da Justiça onde penhorou a Arena do Grêmio. Sim, acredite se quiser. A Justiça determina a penhora da Arena do Grêmio após dívida com bancos. De acordo com o jornal Gaúcho, os bancos Banrisul, Banco do Brasil e Santander cobram 226 milhões pela construção do estádio. O Grêmio, inclusive, se manifestou
na manhã de hoje, nós já, inclusive, vamos falar da nota do Grêmio. Mas é o seguinte, o clube já sofreu com ações por causa da Arena recentemente. Em julho de 22, a mesma juíza já havia determinado que a Arena Porto Alegrense pagasse os valores devidos. Até o momento, uma parte dos 210 milhões financiados para a construtora OAS, atualmente chamada de Meta, já foi paga. Olha, isso aí é ruim, né? Para o futebol gaúcho, principalmente para o Grêmio. Olha o nome, a tradição enorme que tem um Grêmio Futebol Porto Alegrense, está nessa situação de penhora do seu estádio, da sua arena. Ô, gente, isso é ridículo para o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Fez as coisas sabendo que ia ter dificuldade para pagar, isso é natural, e está aí a penhora, mas eu entendo que deverá acontecer um entendimento para que o Grêmio ainda continue mandando os seus jogos na arena do Grêmio. Bom, a nota oficial do Grêmio foi a seguinte: o Grêmio Futebol Porto Alegrense vem a público se manifestar sobre a decisão proferida pela Justiça Estadual de São Paulo com relação à penhora da arena divulgada na imprensa nesta terça-feira 13. O clube informa que esse é um assunto que vem sendo acompanhado de perto pela atual gestão, por advogados internos e externos designados para tratarem especificamente sobre o assunto. É importante frisar que o Grêmio não é parte nesse processo e que tem direito de receber a arena livre e desembaraçada de qualquer ônus. Com isso, o clube, por meio desta presente nota, visa tranquilizar a sua torcida que continuará como mandante nos seus jogos no estádio. O tema seguirá merecendo o melhor da nossa atenção e, quando oportuno, a instituição poderá eventualmente trazer novas informações aos nossos torcedores. Olha, Rafael, que tristeza, né? O Grêmio. Hoje a gente está tendo no próprio futebol do Grêmio hoje, o time montado pelo Renato Gaúcho, pela direção do Grêmio, é um time limitado para mais ou menos, é a realidade. Eu diria que não é um time para chegar lá, tá na ponta, tá bem, né, no brasileiro. Brigar entre os 10 de cima. Então, agora, gente, é cruel, né? É difícil a situação. E os torcedores gremistas, gente, que situação que ficam, né? O Grêmio, olha, é só lambança. Agora, fez as coisas, o banco não perde, né, Rafael? O banco não perde. Então, mas se estava como garantia, o Grêmio não pode também. Ele pode continuar recebendo os jogos, aí vai fazer um acordo que porcentagem da renda vai ser direcionada para o pagamento, vai ser alguma coisa do tipo. Agora, eu não acho que a nota do Grêmio também tem muito, não vou falar crédito, mas eu acho que não tem muito sentido, tendo em vista que se estava como garantia, não tem como falar não é comigo. Então, na verdade, o Grêmio também é o culpado em tudo isso que está acontecendo. Agora, gente, chega um ponto, Rafael, que é natural, a justiça ela não brinca. Peraí, da arena nós vamos derrubar, vamos fazer uma outra coisa aí, fazer um shopping, alguma coisa. O Grêmio vai jogar no campo de terra, vai jogar no campo. A gente sabe que isso não acontece. Até porque se falar assim, não vai jogar, vai mandar os jogos lá no Juventude, no Alfredo Giacone. Então não é uma coisa. Mas mesmo assim, aonde chegou o Grêmio Futebol Porto Alegrense? Com essa dívida aí na sua arena. Por falar em Grêmio ainda, eles estão inclusive com a possibilidade do Michael voltar, estar ainda mais distante, o Grêmio já começa a vislumbrar plano B e C. E o plano B é Soteldo dos Santos, acredita nisso? O Rafael, Michael, ele encaixa a forma que ele joga, né, em qualquer equipe. É jogador pequeno, mas é bom jogador. Soteldo também, praticamente, em tamanho pequeno, mas tem um grande futebol. Jogador pequeno, mas joga muito. Agora, aí, caso o Grêmio consiga contratar, especulações, a sondagem, oba-oba, eu disse que me diz, mas, gente, é bom jogador do Soteldo. Soteldo, a situação dele é o seguinte, ele segue como uma incógnita no Santos. O camisa 10, ele está emprestado pelo Tigres até o dia 3 de julho e ainda não foi informado se continuará ou não no Santos.
A tendência, no entanto, é de que o Peixe realize a opção de compra prevista no contrato. O atacante é um nome importante no elenco e, embora a fase não seja das melhores, tem a plena confiança da comissão técnica, atualmente chefiada por Odair Hellmann. Com apenas 3 semanas até o fim do seu empréstimo, Soteldo ainda não foi procurado pela diretoria para falar sobre o assunto e vive sob clima de incerteza. Apesar do desconforto com a situação, o venezuelano prioriza o Santos e até o momento não abriu conversas com nenhum outro clube. Há, na Série A do Campeonato Brasileiro, equipes interessadas no futebol do atacante. O Grêmio já manifestou interesse, o São Paulo também manifestou interesse. Agora, a questão é a seguinte: o Peixe tem o direito de exercer a compra de 50% dos direitos do jogador, pelos 4 milhões de dólares, aproximadamente 20 milhões de reais na cotação atual. Só que isso foi estipulado pelos mexicanos até o dia 3 de julho. Até lá, o Santos não tem pressa em resolver a situação. A favor do clube pesa o fato de todos os detalhes de um possível novo contrato já estarem costurados com o Tigre, e inclusive com o próprio Soteldo. Recentemente, o Peixe tentou estender o empréstimo até o fim do ano e até mesmo negociou o aumento das parcelas de compra, mas recebeu uma dupla negativa do time mexicano. Eu acho que a situação do Santos é o seguinte: se tiver que pagar isso à vista, não vai ter bala, hein? Ô, Rafael, é claro, agora veja bem, dia 3 de julho vence aí o contrato, não foi procurado aí o jogador, então falta um pouco mais também de querer da diretoria do Santos Futebol Clube. Agora você pode ter certeza, Rafael, que o Grêmio vai entrar nessa parada aí, aquela chamada, no futebol acontece muito isso, não é malandragem, não é má fé, não é quebrar as pernas, é negócio. O que você pode ter certeza é que o Soteldo dele encaixa em qualquer time. Você pode ver, o próprio São Paulo tem interesse em qualquer equipe do Brasil e da Europa, porque ele tem bola para isso, é jogador de quebra-linha, vai para cima. Olha, o Santos abre o olho que pode perder esse grande nome do Ele não Santos. vem fazendo uma boa temporada, pelo contrário, ele tá aí numa seca absurda. Mas, João, é um baita jogador, hein? Não, mas assim, Rafael, se você analisar, é um nome forte. Ele é cobrado, porque ele é um jogador que hoje ele é destaque na equipe do Santos. Não vem, você disse muito bem, não vem vindo bem, mas não é só ele, Soteldo. É o Santos Futebol Clube, todo o elenco, todo o grupo de jogadores, principalmente quando entra os titulares, que não está bem. Então isso atrapalha aí, claro, o desenrolar e o trabalho dele, Soteldo. Sabe quanto tempo faz que o Soteldo está em jejum aí, em seca de gols? 14 meses. Já vai. Um atacante, 14 meses é complicado. Ele passa fome, hein? Atacante que vive de gol. Mas é bom jogador, né? É bom jogador. Pois é, os números do Soteldo pelo Santos despencaram se comparados aos da primeira passagem do atleta pelo clube entre 2019 e 2021. Ele marcou 20 gols no total de 104 jogos. Agora, nessa segunda passagem, ele tá aí já há 14 meses, menos de 14 meses, né? Que esse tempo já tá com o tempo que ele tava lá no México também, no Tigres, e sem marcar nenhum gol. Situação feia aqui, ó. Pelo Peixe agora são 21 partidas e 4 assistências ao longo de 10 meses. Ô, Rafael, veja bem a potência do jogador. O Grêmio tem interesse, você pode ter certeza que teve aí o aval do Renato Gaúcho, vamos trazer o cara. O próprio São Paulo tem interesse, você pode ter certeza que o Dorival já bochechou alguma coisa. Então, gente, mesmo sem todo esse tempo sem marcar gols, o Soteldo ainda é um dos nomes fortes da equipe do Santos Futebol Clube. Panorama Esportivo, um oferecimento de Fogão Caipira. Hoje, quarta-feira, é dia de quê, João Augusto? Feijoada, hein, Rafael? Tempinho bom pra mandar uma feijoada pro peito, hein? Com essa friagem. Vamos lá, destaques do Fogão Caipira hoje, com feijoada, chorizo acebolado, costela com mandioca. Já larguei mão da feijoada. Eu vou pra costela com mandioca. Desce bem também. Isca de tilápia milanesa, lombo acebolado, sobrecoxa assada, marubine de calabresa, tagliatelle ao alho, óleo e brócolis. Que delícia, Fogão Caipira, que fica na rua Major Anacleto 87, aqui no centro de Guaxupé. O WhatsApp do Fogão é 991790476. Fogão Caipira com sua irresistível comida mineira. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva
chuva. O roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, trem-filados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. O seu happy hour com os amigos começa muito melhor com o Armazém das Bebidas Guaxupé. Que tal preparar o brinde com os amigos e conhecer a Império Ultra, a sua puro malte ultra sem glúten e light? Ah, tá a fim de saborear aquele chopp gelado com a turma? No Armazém tem o Growler da Terra Boa, o chopp com o jeitinho de Minas, as cervejas das mais variadas marcas com aquele preço camarada e os melhores destilados para combater o friozinho. Não importa a ocasião, no Armazém das Bebidas você encontra a bebida perfeita para qualquer momento. Rua Doutor Jeremias Zerbini, 637, Taboão. Fone 3406-1200. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. Forró da Economia Mineirão Atacarejo, com preços baixos pra ninguém botar defeito. Leite longa vida camponesa 1 litro, R$3,98. Feijão carioca Dona D 1 quilo, R$5,98. A 100 pau peito bovino peça pedaço quilo, R$19,80. Ofertas válidas até 18 de junho. O melhor forró da cidade é no Mineirão Atacarejo. Vem fazer Mineirão. O que você gosta de ouvir, toca aqui na sua rádio. Clube FM. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Vamos lá, João Augusto, seguindo aqui com o Panorama Esportivo, e vamos falar do São Paulo um pouquinho? Vamos embora, tricolor do Morumbi. Sabe por quê? O Pedrinho, lembra o Pedrinho que foi afastado recentemente, inclusive teve a rescisão contratual, teve a rescisão depois que a ex-namorada dele soltou algumas imagens e conversas com o jogador em rede social, inclusive falando que ele tinha ameaçado, tinha batido nela, enfim. O São Paulo fez a rescisão contratual com o jogador. Aí ontem, o atacante Pedrinho entrou com ação trabalhista contra o São Paulo, pedindo a reversão da demissão por justa causa do clube. O jogador foi acusado de agressões e ameaças à ex-namorada Amanda Nunes, isso no início de março. O caso está em segredo da Justiça na 68ª Vara do Trabalho de São Paulo. E aí o que acontece? Amanda registrou um BO logo após as agressões. Logo depois foi aberto um inquérito para a apuração dos fatos. Durante esse período, Pedrinho seguiu treinando em horários alternativos no CT da Barra Funda e com o contrato vigente com o Tricolor. Em abril, sua situação mudou após a divulgação dos prints da conversa aqui, mostravam o jogador fazendo ameaças à vida da garota. Nas conversas em que o atleta também faz diversas ofensas a Amanda. Pedrinho se queixa de ela manter um celular dado por ele. Em mais um momento diz que vai matá-la. Só que aí o que aconteceu? Olha como é que é absurdo esse mundo do futebol, né? Principalmente desses jogadores. Tinha acontecido tudo isso. Saiu ontem um vídeo nas redes sociais onde vários setoristas alegavam que o Pedrinho já tinha reatado o namoro com essa Amanda Nunes.
Aí ele reata o namoro, ele pega, vai e entra com um processo para o São Paulo reverter aquele rompimento de contrato. Quem perdeu com isso tudo? Olha, é o próprio jogador, velho. Também, mas o time não tinha nada com a vida do jogador, teve que pagar, fez a rescisão, agora ainda tomou um processo. Agora, esse moço não tem nada a ver com o São Paulo. Não, São Paulo já fez a rescisão contratual com ele. Ele entrou com processo para buscar mais... Para poder que o São Paulo faça a reversão da rescisão de contrato. Olha, Rafael, precisa ver o que é a vida do ser humano. É um bom jogador, né? É um baita do jogador. Jovem. E ele estava entrando, fazendo gol, sendo decisivo pro São Paulo. Entrou nesse desespero aí, né? E aí se complicou. Isso é ruim pro jogador. Por onde ele for passar em outro clube, claro, vai pedir referência dele, isso é normal. Uma empresa faz isso aí com todo o funcionário que está chegando, enfim. Agora, o Pedrinho, ele só deu o bote errado também, né? Só fez coisa errada. Agrediu, desespero, no caso da namorada ou ex-namorada, enfim. Agora, é ruim para ele, jogador, e é ruim para o Clube São Paulo, que de uma forma ou de outra vai ter que questionar, vai ter que correr atrás da situação do Pedrinho. Ainda falando de São Paulo, Dorival Júnior deu uma declaração ontem, João Augusto, que ao invés de falar sobre possíveis reforços, ele disse que o maior reforço para o São Paulo é a atual diretoria conseguir manter todo o elenco nessa janela de transferência. Mas isso é bem improvável, sendo que Beraldo e Pablo Maia são dois nomes que já ventilam fortemente no velho continente. Ainda a gente houve também algumas especulações a respeito do próprio Luciano também, né? Agora, Rafael, eu estou de acordo com o treinador. Está fazendo um bom trabalho no São Paulo. O grupo está do lado dele, o time, o elenco do São Paulo, a gente sempre fala, não é dos piores, é um elenco bom. Agora, vai negociar jogador, vai dispensar jogador, vender jogador. E para o treinador, o trabalho dele fica assim, como que ele vai trabalhar? Fica difícil a situação, está ambientado, ele conhece todos os jogadores, sabe como todo mundo joga, como todo mundo desempenha dentro de campo. Agora, se negociar, vai ter que contratar a mesma altura. Eu estou de acordo com o treinador, não só com o Dorival, de todas as equipes. Se você manter jogador de ponta, não é com qualquer jogador. Esses jogadores, todos eles fazem falta à equipe de São Paulo. O Dorival Júnior, na minha opinião, tá correto. Bom, falando do Palmeiras agora, João Augusto, o Palmeiras paga a parcela atrasada ao Peñarol pela compra de Piquerez e se livra da punição pela FIFA. O clube foi notificado que teria que depositar pouco mais de 5 milhões ao clube uruguaio. Então o que acontece? Ele havia sido notificado agora há uns dias atrás e o time uruguaio abriu a ação cobrando o pagamento e venceu o processo, como revelou a página Nosso Palestra. Como cumpriu o prazo imposto pela FIFA, o clube não terá uma penalização como o Transferban, que a impediria de registrar novos reforços. Mas eu só não entendi o Palmeiras não ter feito esse pagamento antes. Se tá a situação boa, tá entrando grana ali, tem a patrocinadora que é forte por trás, me explica isso, João Augusto. Ô, Rafael, para falar que é um descuido, quantas pessoas tem nesse departamento para acertar essas situações aí? É um descuido? Deu uma de João sem braço? Ou deu um de Miguel, vamos falar assim? Ou esquecemos? Palmeiras, de forma alguma, já é 5 milhões. Pro Palmeiras, é claro, é dinheiro. Mas toda a estrutura que tem o Palmeiras, que está em dia, tá certinho com as coisas, inclusive daqui mais um dia está chegando o avião que a Leila comprou, pois né? Agora 5 milhões, gente, eu diria que... Dinheiro de pinga, por aí. Dinheiro de pinga, faltou alguma coisa que o Palmeiras, gente, não pode acontecer isso aí. Isso já começa a manchar o nome Palmeiras, principalmente a presidente. A próxima janela abre no dia 3 de julho, justamente a data que a gente mencionou agora, o caso do Soteldo. E aí ontem a Leila Pereira foi indagada a respeito dos reforços, se vai vir ou não vai. Ela disse que o clube continuará com a postura de tentar reforços pontuais sem gerar problemas financeiros, ao mesmo tempo que evitará negociações que prejudiquem o trabalho de Abel Ferreira. Ou seja, ela afirma que nesse período agora, nessa janela, o Palmeiras não perde nenhum titular. Olha, é que nós estamos falando, né, Rafael? Tem o dinheiro, tá bem de caixa, tá com os cofres cheios, enfim. Então a intenção é sempre melhorar, sempre
contratar reforço. O Palmeiras hoje, nós estamos cansados de falar, os palmeirenses estão eufóricos, estão contentes. O Palmeiras hoje, no futebol brasileiro, é um time de ponta. No futebol sul-americano, é um time de chegada. Então, contratando, reforçando, o Palmeiras fica cada vez para cima. Isso é normal. Bom, e se você for pensar também, o Palmeiras na temporada passada perdeu Danilo e Scarpa, que seriam dois grandes, ou talvez há quem diga até dos maiores jogadores do elenco. E aí reforçou, dessa vez trouxe o Arthur Bragantino no lugar do Scarpa e o Richard Rios, que veio muito bem. Então, repôs a altura. Não, isso é óbvio, né? O treinador. Você pega o Abel Ferreira, né? Você pode ter certeza, com a saída aí do Danilo também do Scarpa, ele já correu atrás. Pô, nós precisamos substituir, precisamos tentar se aproximar do futebol deles. Foi o que aconteceu. O Richard é um bom jogador, Arthur, outro bom jogador, e tá aí a Leila, né, a presidente, ainda melhorando, buscando reforço para deixar esse Palmeiras ainda muito mais forte. Ela inclusive menciona que nomes como Gustavo Gomes, Rafael Veiga e Rony são constantemente citados como possíveis alvos do mercado internacional, mas a postura do clube é de não desfalcar o elenco para esse momento. Isso é importante, né? Como o próprio Dorival Júnior também acha, não quer que negocie jogadores, o Palmeiras é Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes hoje eu entendo que é um dos melhores zagueiros que nós temos no futebol sul-americano e europeu. É verdade. Encaixa em qualquer time. O Gustavo Gomes teria que ser brasileiro para jogar na seleção brasileira. Mas tá aí. Bom, aí seu Corinthians, João Augusto, eu queria saber da situação, se você tem mais informações a respeito de uma dívida que o Corinthians tinha com o Bozelli. O Bozelli, nossa, quanto tempo faz isso aí? É o atacante que deixou o Corinthians, se eu não me engano, tá jogando no futebol da Argentina. Mas tá aí, e o Bozelli tá cobrando, o Bozelli tá exigindo, o Corinthians não pagou. Se é um direito do jogador, ele tem isso para receber, ele tem que ir para cima. Outra situação ridícula da direção do Corinthians. Volto a falar, o departamento que mexe com esses problemas, né, financeiros, de dinheiro do Corinthians. Quanto tempo que o Bozelli deixou o Corinthians? Agora, volto a dizer, é complicado essa situação. Por que eu tô dizendo, João Augusto? Muita atenção nessa notícia agora, torcedor corintiano. Com Bozelli, fantasma do Transferban ronda Corinthians pela segunda vez em um ano. Após o prazo de 45 dias expirar para o Corinthians quitar a dívida de 5.400.000 reais, que possui com o atacante Mauro Bozelli, que atuou pelo clube em 19 e 20, o Corinthians corre contra o tempo para não ser impedido de registrar novas contratações na janela de transferência que se aproxima. É a segunda vez em um ano que o alvinegro convive com o fantasma do Transferban. Em junho de 22, o Corinthians foi condenado na Corte Arbitral do Esporte a pagar 11.180.000 reais ao Nagoya Campos do Japão pela contratação do Jô. O centroavante voltou ao alvinegro para sua terceira passagem em junho de 20, mesmo tendo contrato com o clube japonês até o final de 21. Assim como está acontecendo com Bozelli, o Corinthians não cumpriu com o prazo pré-estabelecido para quitar a dívida com a equipe japonesa. No caso envolvendo o Jô, a diretoria alvinegra costurou um acordo no qual pagou a primeira parcela de $500.000 e depois $1.700.000 aos japoneses no final de outubro. Agora, o que acontece? A gente vê a situação. A diretoria alvinegra quer tirar a pendência com o Bozelli da frente até o final desse mês, para não correr risco do time ser impedido de contratar novos jogadores na próxima janela de transferências, que abre no dia 3 de julho. O departamento jurídico do Corinthians está conversando com o staff do atacante para quitar essa dívida, e aí é o seguinte, tá na mão do jogador. O Bozelli já falou que o Corinthians está devendo, e ele entrou com a solicitação para fazer o recebimento, a notificação para poder fazer o recebimento. O Corinthians, por sua vez, não pagou e fingiu que não era com ele. E se não pagar, não tem como contratar. Aí aquele famoso Transferban. A FIFA coloca uma punição onde impede o time de contratar qualquer outro jogador sem quitar essa dívida que está para trás. Ainda estava vendo Rafael, aí o Alessandro, que é o gerente de futebol, que ele pretende reforçar o Corinthians.
3 ou 4 jogadores aí para que o Luxemburgo aí faça o seu trabalho, né? O Luxemburgo pediu, e ele estava nessa conversa, nesse oba-oba aí, contratar. Agora, vem essa situação do Bozelli. Precisa acertar, precisa pagar para estar ali para contratar. Inclusive tem mais uma situação envolvendo isso, que a gente vai falar para você logo após o intervalo comercial. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Associado do Cicobi Agrocred, os números revelam como é bom ter você ao nosso lado. Mais de 32 milhões de reais distribuídos aos cooperados. Dos juros ao capital, 4 milhões de reais foram creditados em dezembro de 2022 e 28 milhões de reais de sobras em 1 de junho de 2023. Ser cooperativa é gerar impacto aos associados. Cada associado, ao movimentar sua vida financeira no Cicobi Agrocred, teve em média R$ 4.305 em ganho social, mais que participação nos resultados. O orgulho de crescer junto com nossa região. Cicobi Agrocred e você. Parceria que faz crescer. O seu happy hour com os amigos começa muito melhor com o Armazém das Bebidas Guaxupé. Que tal preparar o brinde com os amigos e conhecer a Império Ultra, a sua puro malte ultra sem glúten e light? Ah, tá a fim de saborear aquele chopp gelado com a turma? No Armazém tem o Growler da Terra Boa, o chopp com o jeitinho de Minas, as cervejas das mais variadas marcas com aquele preço camarada e os melhores destilados para combater o friozinho. Não importa a ocasião, no Armazém das Bebidas você encontra a bebida perfeita para qualquer momento. Rua Doutor Jeremias Zerbini, 637, Taboão. Fone 3406-1200. Quarta é dia da Super Feira no Toninho. Vem que tem muita economia. O melhor dia para comprar hortifruti. Brócolis Ninja unidade, só R$ 4,99. Maracujá, só R$ 8,99 o quilo. Maçã argentina, apenas R$ 10,99 o quilo. Pera Forelli, só R$ 11,99 o quilo. Vem pro dia da Super Feira no Toninho. É nesta quarta. Vem que tem. Em Guaxupé, na Avenida Conde Ribeiro do Vale e Rua Capitão Martimiano Prado. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, trem-filados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Clube FM. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Ainda, João Augusto, falando sobre o seu Corinthians, temos mais duas informações. A primeira delas, o Corinthians atrasou os pagamentos ao Joinville e ao São Bernardo pela compra do Barleta. Só que o problema até então não está só nesse atraso. O problema é pelos valores.
A questão é a seguinte, o Joinville é dono de 10% dos direitos do meio atacante Christian Barleta. Então o que acontece? Ele não recebeu a sua parte. No acordo feito com o Corinthians, com o Corinthians e São Bernardo, o Corinthians pagaria 6 milhões para o São Bernardo. Como o Joinville teria 10%, o certo era o Joinville receber 100 mil à vista e depois 10 parcelas de 50 mil reais, porque seriam também as parcelas pro São Bernardo. O fato é que o Corinthians não pagou nem Joinville nem São Bernardo. Isso significa que, no caso, aí o Joinville teria uma parcela de 600 mil reais. Era total, 600 mil, isso. Agora, seria parcela de 50 mil reais, João. Para um time de futebol. Sem a vista, dividir 10 de 50. Para um time igual o porte do Corinthians, isso não é nada. Isso sim. O que está acontecendo, João? Rafael, outra situação, uma negligência dessa direção do Corinthians. O Duílio Monteiro, ele parece que ele está nem cachorro quando cai da mudança à frente do Corinthians. Questionamento direto, torcedor para cima, as organizadas questionando, enfim, agora é um direito do Joinville. Você não acha que a organizada ela é culpada também pela fase do Corinthians? Ô Rafael, olha, o torcedor, ele tem o time, tá dentro do coração dele. A organizada, gente, ela vai para cima, ela vai questionar. Eu entendo que ao mesmo tempo que é ruim, precisa da pressão, precisa do questionamento. E o Corinthians, você pode ver, se tivesse fazendo coisa boa, os torcedores estavam aplaudindo. Isso é normal, uma equipe de massa, com Corinthians, Flamengo, Atlético, entre outros. O torcedor, se está indo bem, aplaude, se está indo mal, vai para cima. Agora, voltando aqui ao Joinville, tem o direito de cobrar, tem o direito de exigir, mas não recebeu porque o São Bernardo não recebeu do Corinthians ainda. E o jogador, quanto tempo está no Corinthians? Tá de brincadeira essa. Bom, aí a gente. Nem tudo são flores no Corinthians, pelo contrário, hoje a fase está complicada. Não, é espinho. Espinho duro. Como o Paulinho sofreu a lesão no joelho nos últimos jogos, agora ele inclusive deve renovar o contrato com o Corinthians pelo menos por mais alguns meses. Tudo isso porque ele será operado do joelho já na próxima semana e tem um prazo de recuperação que para o fim de janeiro da temporada que vem, quando o seu vínculo atual já terá se encerrado. Ô Rafael, mas aí eu até penso que, na minha opinião, tá fazendo uma coisa certa. Porque o jogador machucou jogando pelo Corinthians, tá trabalhando. Eu sei, João. Agora, ele precisa de um cuidado, ele precisa ter cirurgia, ele precisa de um cuidado médico da saúde dele. Agora, olha, não é um jogador qualquer. Só que quantos jogos o Paulinho jogou pelo Corinthians nessa passagem? E quanto tempo ele ficou no departamento médico? Mas isso aí não tá certo o Corinthians. Não, Rafael, mas isso é normal, isso acontece com o jogador. Ninguém espera que vai se machucar. Eu sei que não, João, mas pensa o seguinte: ele ficou mais no departamento não, que disponível. É verdade. Agora, vai renovar só para ele terminar o tratamento? Então é mais fácil liberar ele agora. Mas, Rafael, ele está precisando de um tratamento médico, ele está precisando cuidar da saúde, vai mandar o pé no traseiro do cara? Não é, ué. Já está terminando o contrato dele. Enquanto ele estiver em recuperação, eu entendo. Aí eu até tiro assim, parabenizo a direção do Corinthians. Está cuidando do cara. Você não está entendendo o ponto mas que eu tô Rafael, tocando. Vai deixar o cara jogar de qualquer jeito? Não, você não está entendendo, porque eu estou dizendo o seguinte: a diretoria está manifestando que quer fazer a renovação pelo menos até ele terminar o prazo de recuperação. Aí que mas o meu questionamento tá aí. Peraí, se vai mantê-lo até ele terminar a recuperação, então mantém mais um ano, aí pelo menos ele fica disponível para jogo. Agora, vai deixar ele lá, deixa ele recuperar, na hora que ele tiver 100%, fala assim, não, beleza, pode ir embora. Não, aí sim. Aí que é meu questionamento. Aí a tua leitura ela é boa, o raciocínio é verdade. Peraí, recuperou. Agora você não dá mais para nós, você não tem mais. Nós vamos dispensar você. Agora, se faz o contrato, ele recuperou, ele continua trabalhando no Corinthians, entendeu? Com a mesma forma. Aí eu entendo a tua situação. É outra situação, outro momento para pensar. Quem também está passando por exames no Corinthians é o Renato Augusto, hein?
Então, você vê um jogador que machuca muito, vive sempre. Mas é diferenciado. É diferenciado. Mas em todos os clubes, Rafael, por onde ele passou, desde quando ele começou no Flamengo, no futebol brasileiro, no futebol da Europa que ele esteve, e no próprio Corinthians, ele é um jogador que está sempre lesionado, está sempre no departamento médico. Agora, que o cara é diferente, isso aí é inegável, tem muita bola. Bom, vamos falar de seleção brasileira de futebol? Vamos lá. Sabe por que eu falei pra gente, chamei essa matéria? Primeiro ponto aqui, o Danilo deu uma declaração que ele disse que a CBF tinha que ouvir os jogadores sobre o técnico e ver uma hora ideal para dois pontos. Primeiro dele, eu vou até parcelar aqui a nossa discussão, porque isso aqui vai dar pano pra manga. Primeira dela, João, você acha que a CBF tinha que ouvir jogador por jogador quem deveria ser o próximo treinador do Brasil? Ô, Rafael, a contratação da CBF, muitos jogadores não vai com a cara do treinador. Meu gente, não é só no futebol. Qualquer empresa, muito não vai com a cara do gerente, dessa forma. Eu, na minha opinião, eu estou de acordo com o Danilo. Vamos ouvir o Danilo, vamos ouvir o Neymar, vamos ouvir aqui o Tafarel, ou vamos ver. Gente, é desse jeito. Peraí, então manda pra diretoria tudo embora, deixa o jogador mandar. Não, mas o jogador, quem joga, claro, quem trabalha, o treinador, ele faz o trabalho dele, mas quem joga, quem corre atrás, quem busca, é o jogador. Mas aí ele vai mandar mais que o dirigente, ué. Não, Rafael. Mas ele tem o direito também de escolher. Direito não. Uma opinião. Eu falei errado, eu usei a palavra. Ele tem uma opinião de falar, esse pra nós não serve. Junta 10 jogadores. Tudo contrário. É um Ancelotti, exemplo. Deu certo o Ancelotti. Todo mundo concorda? João, mas aí que tá, eu acho que o jogador foi ali convocado para uma seleção brasileira. Se ele não concordar com o treinador, pega o boné então e não volte mais aqui. Ele não tem que concordar ou deixar de concordar, ele tem que estar ali para jogar e defender seu país. Ele não quer? Perfeito. Agora, o que ele não pode é querer ficar dando pitaco no negócio que não é a alçada dele. Mas tem uma frase, Rafael, que o jogador derruba o treinador. O jogador quebra o treinador. Jogador, isso é relativo. Agora, no caso do Danilo, eu entendo que tem que ter alguma coisa, um apoio para o jogador também, dar a sua opinião, peraí, esse é o cara, esse não é. Enfim, então eu acredito que o Danilo, ele saiu certo aí nessa fala aí. Você pode perguntar de 10 jogadores, 9 queria dar uma opinião sobre contratação de técnico ou não. No caso da seleção brasileira, esperando o que vai acontecer, o que pode acontecer. O Cleiton manda mensagem pra gente seguinte: funcionários querendo escolher o chefe é o poste mijando no cachorro. Eu concordo com ele. Olha, Rafael, isso é relativo, né? Mas o chefe, quem ajuda o chefe é o funcionário que trabalha com o chefe, isso é natural. Matheus diz, Danilo deveria nem ser convocado, só para começar a conversa. Não, também acho. Matheus, eu estou de acordo, gente. Danilo, esse moço aí, não sei por que cargas d'água ele conseguiu chegar à seleção brasileira. É porque o Batuqueiro lá teve aqueles problemas também, né? Sim. O Daniel Alves, que esse seria o titular. Agora o Danilo, gente, eu estou de acordo com o Matheus também. Não tem bola na seleção brasileira. Não sei como que chegou no futebol europeu, no caso do Juventus, né? E me parece que está jogando até de zagueiro agora, mudou a função. O Cláudio manda pra gente que fala que o seguinte, que os jogadores querem um técnico no qual eles possam manipular para fazer convocações de empresários ou parceiros. Olha, puxa vida, aí a boleirada também, é que eu falo, cada um tem uma opinião, cada um tem uma forma de pensar, né? O jogador tem que jogar bola, ele tem que trabalhar dentro de campo, treinar, jogar bem, não só em clube, como em seleção brasileira. A situação de manipular, não sei. O Glauber mandou uma mensagem pra gente aqui que foi interessante, João. Se fosse uma seleção campeã como a de 2002, eu apoiaria a ideia. Mas dar ouvidos a uma seleção formada por jogadores medíocres, focados apenas em TikTok, ou ficar olhando no telão, aí não. Mas a seleção de 2002 era fera, tinha só cobra criada, só jogador de primeira linha, né? Até hoje já não conseguiu fazer uma seleção ideal, uma seleção boa.
Mas está aí a boleirada tentando também dar os seus palpites, a sua opinião. E o seu Danilo, gente, não tem bola para a seleção, mas já começa a enxuriçar as coisas, né? Passa para um jogador, passa para outro. Pergunta para o Neymar se ele vai achar de acordo. Ou um outro jogador de ponta, se vai achar de acordo. Bom, aí é o seguinte, a gente está com várias mensagens dos amigos aqui, e inclusive tá aqui Del, só no nome aqui. Fala assim, gente, esse pessoal tá, quando a gente espera que eles vão pelo menos ter maturidade, começar a jogar bola, ver uma declaração dessa. É verdade, depois da última Copa, a gente imagina que, vamos dar uma virada de chave, vamos começar a jogar bola. Não, o mimimi volta à tona. Rafael, veja bem, você pode ter certeza que esses treinadores especulados para estar à frente da seleção brasileira, a gente não sabe qual que vai ser, mas todos esses que a gente tem falando aqui, vamos voltar no Ancelotti de novo. Ele é o cara para dirigir a seleção brasileira. Ele viu todos esses mimimi de jogador, principalmente o Danilo. Vamos dizer que o Danilo fosse um craque de bola, ele era indispensável à seleção brasileira. O Ancelotti, numa convocação, convocaria o Danilo? É outra situação também. Bom, aí falando sobre o Ancelotti, igual você comentou aí, Edinaldo Rodrigues foi indagado ontem sobre essa indefinição, como vai, quem assume a seleção ou vai ficar com o interino. Ele disse que deu um prazo para o Carlo Ancelotti até o dia 30 desse mês para tomar a decisão. Olha, Rafael, já faz tempo que vem batendo nessa tecla aí, o Edinaldo Rodrigues. Na minha opinião, eu já tinha que ter pensado diferente, já tinha esquecido o Lancelotti. É um bom treinador. Já falou que a prioridade dele é o Real Madrid. Não se discute toda a competência que ele tem. É um treinador campeão, um treinador ganhador, vencedor, por onde ele passa, enfim, qualquer clube, equipe, ele é vencedor, ele é ganhador. Agora, gente, ele está leiloando a seleção brasileira. Agora eu vou mandar. Se oferecer, para com isso aí, ué. Ô João, muito foi falado sobre Jorge Jesus, certo? Não, porque ele fez um excelente trabalho, que de fato foi um excelente trabalho no Flamengo. Ele é xarope? Sim, ele é xarope pra caramba. Só que vamos lá, se ele fez aquele baita daquele trabalho, hoje ele tá livre no mercado, inclusive já se jogou em cima da seleção brasileira, falou que tá aguardando um convite e tudo mais. Eu traria e falar o seguinte, você vai ter um ano aqui pra me provar que você merece ficar até a Copa. Não apresentou um bom trabalho, não está sendo convincente, beleza, aí vai estar no final do trabalho do Ancelotti e aí você já traz ele. Agora, caso contrário, faz um ano de contrato com o Jorge Jesus e tenta a sorte. E se você disse muito bem, Rafael, é outro treinador também, você foi muito claro, o trabalho que ele fez no Flamengo, ganhou tudo, o trabalho que ele fez no futebol europeu, ele recentemente agora foi campeão da Copa da Turquia. O que é a Copa da Turquia? Nós temos aqui a Copa do Brasil, nós temos o Campeonato Brasileiro, a mesma coisa lá na Turquia, Copa da Turquia, ele foi campeão com o Fenerbahçe, e já não é mais, ele vai deixar a equipe da Turquia, e já tem aí até certas especulações da seleção da Arábia, e ele está aguardando alguma coisa também, ventilando, em se tratando de seleção brasileira. Eu, na minha opinião, é um nome, tinha que exigir dele, você disse tudo bem, você tem um ano para você mostrar alguma coisa. Daqui a pouquinho vem aí as eliminatórias, o Brasil precisa classificar nas eliminatórias, então tá aí, o Jorge Jesus, na minha opinião, seria uma boa. Um ano é justamente o final do contrato do Ancelotti com o Real Madrid. Não mostrou nada, peraí, não deu mais. Não, e outra coisa, eu vou ter 8 jogos. Tudo bem, 8 jogos convincentes são os 8 jogos mais importantes da tua vida. Foram baita apresentações, o Brasil jogou pra caramba, a seleção, ele tá mostrando realmente que merece ficar, estende o contrato mais um ano. A Copa é só daqui a 4 anos, então dá tempo de errar 2 vezes, vamos dizer assim. Porque ele chegou, vamos voltar ao Flamengo, ele chegou no Flamengo totalmente desacreditado, até ninguém sabia, até pelos próprios torcedores, você vê, ele deu liga, ganhou tudo, a forma que ele trabalha, enfim, então tá aí. Agora o seu Edinaldo Rodrigues está ainda insistindo com o Lancelotti. Já está na hora de mudar aí a tecla dessa situação aí. João, rápido intervalo e voltamos já com o Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo.
Clube. É tempo de festão junino no Tonim. Economia do jeitinho que a gente gosta. Arroz madrinha 5 quilos, só R$18,89. Macarrão sêmola toda skinny 500 gramas, só R$2,99. Extrato de tomate quero 130 gramas, só R$1,29. Detergente em pó Tixan 800 gramas, só R$8,99. Vem pro festão junino Tonim, tudo pra raiar ser completo. Em Guaxupé, na Avenida Conde Ribeiro do Vale e Rua Capitão Martimiano Prado. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. O seu happy hour com os amigos começa muito melhor com o Armazém das Bebidas Guaxupé. Que tal preparar o brinde com os amigos e conhecer a Império Ultra, a sua puro malte ultra sem glúten e light? Ah, tá afim de saborear aquele chopp gelado com a turma? No Armazém tem o Growler da Terra Boa, o chopp com o jeitinho de Minas, as cervejas das mais variadas marcas com aquele preço camarada e os melhores destilados para combater o friozinho. Não importa a ocasião, no Armazém das Bebidas você encontra a bebida perfeita para qualquer momento. Rua Doutor Jeremias Zerbini 637 Taboão. Fone 3406-1200. Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, trem-filados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Cuide do seu bem mais precioso, a sua segurança e da sua família em primeiro lugar com a Infotronic Segurança Eletrônica. Monitoramento 24 horas, alarmes, câmeras, cercas elétricas e rastreamento veicular. E mais, adquira o autorrastreamento veicular e tenha vantagens exclusivas para o seu veículo. Infotronic Segurança Eletrônica. Fone 3551-6430 e o WhatsApp 99202-9829. Seja você também Infotronic e garanta mais tranquilidade e segurança para você e sua família. Eu sou Infotronic. Eu também sou Infotronic. Eu também sou Infotronic. O que você gosta de ouvir, toca aqui na sua rádio. Clube FM. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. João Augusto, não falamos do Flamengo ainda. Temos uma notícia importante aqui do Flamengo. Até porque a gente sabe que esse elenco do Flamengo foi formado lá em 2018, né? Sim. E aí o Flamengo tem 7 medalhões que podem já assinar um pré-contrato agora em julho. Então nós temos aqui a situação de cada um deles, ó. Pela legislação, um jogador pode assinar um pré-contrato faltando menos de 6 meses para o término do seu atual vínculo. Ou seja, a partir do dia 1º de junho é o caso dos seguintes atletas. E aí eu quero saber com você, João Augusto e nação flamenguista. Davi Luiz, com 36 anos, é um deles. Rodrigo Caio, outro. Felipe Luiz, com 37 anos, é outro. Arturo Vidal, 36 anos. Marinho, com 33 anos. Bruno Henrique, com 32 anos. E Everton Ribeiro, com 34 anos. Desculpa, eu pulei a idade do Rodrigo Caio, que tem 29 anos. E aí? Se você fosse o Marcos Braz, o grande
o Bambambam do Flamengo aí, renovaria com algum deles ou não? Ô, Rafael, puxa vida, hein? Tem uns aí que se parecer uma dúzia de banana, Bruno Henrique. Na minha opinião, o Bruno Henrique, gente, o Bruno Henrique tem bola. Tá voltando novamente, já fez um gol no último jogo, é jogador de arranque, que vai para cima, jogador, enfim. Então, o Bruno Henrique, eu renovaria o contrato dele. Bom, Davi Luiz, você renovaria? Davi Luiz é ex-jogador, né? Então, Davi Luiz aí já não dá mais, ele tem que arrumar uma outra função, ou mudar o campeonato de Série C, Série B. Fute 7. Fute 7, né? Mas o Davi Luiz, gente, o que ele já mostrou muito. No Flamengo hoje, ele não consegue acompanhar um jogador esperto, um atacante de velocidade. Então, o Davi Luiz... Rodrigo Caio, você renovaria? Rodrigo Caio é outro jogador, Rafael, que ele vive mais no departamento médico do que dentro de campo. Ele machuca muito, agora tem bola, né? Rodrigo Caio, tecnicamente, se ele tivesse bem, não tivesse problema de lesão, na minha opinião, é jogador para pegar a camisa da seleção brasileira e ser titular. Tem bola e tem outra coisa, ele faz outras funções, não é só zagueiro não, se precisar como volante, que na verdade ele era volante, depois que ele voltou para zagueiro, mas o Rodrigo Caio tem bola, o problema muito é que machuca muito. Bom, eu não manteria nem Davi Luiz, nem Rodrigo Caio também. Não, eu acho que o problema do Rodrigo Caio é que ele machuca muito, mas ele tem bola. Mas não tá jogando faz muito tempo. E aí o Flamengo não precisa ficar pagando um cara para ficar encostado no departamento médico. Porque o Rodrigo Caio hoje tá próximo dos 800 mil reais por mês. O Davi Luiz, 1,5 milhão. Nossa senhora, aí. Bom, Felipe Luiz, João Augusto, se você manteria ou não? É outro também, Rafael, porque Felipe Luiz já está com a idade bastante avançada, né? Hoje o Ayrton Lucas vem comendo a bola, tem outros já da base que vem subindo também. Então, eu também é outro jogador que eu, como dirigente, não renovaria o contrato do Felipe Luiz. Também não, tô com você. Arthur Vidal, com um baita de um salário, girando em torno de R$1.357.200 reais por mês. Esse moço, desde quando ele chegou no Flamengo, foi aí do seu Marcos Braz que trouxe para o Flamengo. Mais uma caca, né? Mais outra lambança. E gente, ele não jogou ainda no Flamengo, não sei quando vai jogar. Inclusive, já tem até alguma coisa correndo assim, de que ele mesmo, Vidal, terminando o contrato dele, ele falou que não vai renovar. Não pretende mais ficar no Flamengo. É o segundo maior salário do Flamengo hoje. Então. Marinho. Rapaz, o Marinho, puxa vida, ele é rebelde, né? Mas é jogador que, na minha opinião, se ele botar a cabeça no lugar, atacante de velocidade, ele joga dos dois lados, lado direito, lado esquerdo. O Marinho, eu diria para você que no Flamengo não, mas em outro... Não, a gente tá falando do Flamengo. Não, no Flamengo... Você renovaria? Eu, como dirigente, o Flamengo tem muitos atacantes, mas o Marinho, ele cabia sim numa renovação de contrato com o Flamengo. Eu não renovaria com o Marinho também. Mas outro, não no Flamengo, mas em outro clube, Rafael, ele joga, porque o Marinho tem bola. Então pro Flamengo... Agora no Flamengo hoje, gente, eu renovaria com o Marinho, mas cobrava dele, exigia dele. Muda a cabeça, você tem bola. Se botar a cabeça no lugar, o Marinho, gente, é jogador para ser titular do Flamengo. O quinto maior salário do Flamengo, Bruno Henrique, com R$1.266.720 por mês. Você renovaria o contrato? 32 anos. Rafael, o Bruno Henrique, como eu disse, está vindo de lesão, está se recuperando, está voltando à sua forma física, técnica, tática dentro de campo. O Bruno Henrique, eu renovaria o contrato dele. Você pega, quando ele estava bem, foi na seleção brasileira, era o cara do Flamengo, no puxar o contra-ataque, jogador de linha, jogador de frente. O Bruno Henrique tem bola. Eu renovaria o contrato do Bruno Henrique. Ele eu renovaria. Até agora, o único que eu renovaria é o Bruno Henrique. Então eu falei... Só que ele ganha R$1.200.000 por mês também, hein? Mas em relação aos outros que ganham muito mais, que não fizeram nada... Não, o Bruno Henrique é o quarto maior salário. E só fazendo uma correção aqui, ó. Eu falei do Davi Luiz de R$1,5 milhão. Na verdade, não bate R$1,5 milhão. É R$1.236.560 por mês. Pra você ver, R$1.200.000. Vidal R$1.300.000, né? Você diz...
E o Everton Ribeiro, você renovaria ou não? Lembrando que o salário do Everton Ribeiro é R$ 979.280 por mês. O Everton Ribeiro, ele está sendo assim encostado por alguns treinadores, Rafael. Porque o Everton Ribeiro, ele é o homem da construção, o cara para arrumar o time. Tem bola, sabe fazer isso, né? Tá, não sei se meio esquecido, meio deixado, você não está muito motivado no Flamengo. Eu também, eu gostaria do Everton Ribeiro no Corinthians, eu renovaria com ele novamente. Mas se você fosse Flamengo, você renovaria? Eu também. Tem bola. Eu acho que ele tem bola e até faria diferente. Tentaria um contrato por produtividade. Sim. Não dá pra falar que precisa manter um salário aí de 900 e tralalá praticamente 1 milhão. Se bem que o Flamengo tá falando que tá tranquilo, que é sustentável, vê o 1 bilhão de arrecadação na temporada passada, fica mais fácil fechar essas contas, né, João? Mas se veja bem, Rafael, esses jogadores, ex-jogadores, vamos dizer assim, se dá uma enxugada, dá uma limpada, tá vendo a meninada da base, vem com força, vem com vontade, você pode contratar alguns para substituir com um valor muito menor. Então, eu entendo que esses aí, a exceção do Bruno Henrique, do Everton Ribeiro. Quem foi apresentado ontem, João Augusto, mudando um pouco o braço da viola, falando agora de Internacional, Ener Valencia, sim, aquele jogador que fez um baita de um primeiro jogo na Copa do Mundo, ele foi apresentado ontem no Internacional, no Colorado, ele vai ser o atual camisa 13, e o jogador de 33 anos só ficou atrás de Haaland, do Manchester City, Mbappé, do PSG, e Lewandowski, porque na temporada ele marcou 32 gols. Então, gente, boa pedida do Internacional. Boa pedida, até que enfim parece que acordaram para contratar certo. O Internacional só contratou errado. Vê a situação do Internacional em relação a elenco e time. Agora, o Ener Valencia, gente, é bom jogador, né? Ele estava no Fenerbahçe, ele fez 33 gols no ano. O mesmo número de Robert Lewandowski, que fez 33. Um a mais que Harry Kane, que fez 32. Mbappé fez 41 e Haaland fez 52 gols. Agora, a chegada, que nem o Ener Valencia, gente, o Mano Menezes conhece da forma que ele joga, o estilo que ele faz o seu jogo. O Mano Menezes não pode atrapalhar, fazer uma outra função, outro modelo e cobrar dele. O time tem que jogar em função dele. É o cara, joga nele. Ele tem que passar o time inteiro do lado dele. Aí vai pra cima. Agora, se for começar a inventar posição, inventar forma de jogo, aí não vira não. Mas o Internacional fez uma contratação, essa sim, eu valorizo. Mas 3 anos de contrato para um jogador de 33 anos, e aí? Mas veja bem, ele é um jogador, Rafael, que assim, ele se cuida, né? Ele não é relaxado nos treinamentos, enfim, ele é um jogador pronto, prestativo. Eu entendo que 36 anos ainda corre ainda, joga bola ainda. Bom, aí a gente estava falando do Fluminense também. Nos últimos dias a gente mencionou muito a ausência do Alexander, que é um baita de um jogador que estava fora dos jogos do Fluminense por conta de uma lesão, correto? Correto. Ele voltou a fazer voltou a treinar em campo, inclusive já estava treinando com o time. Ontem, Alexander se machucou no treino na tarde no CT Carlos Castilho e virou motivo de preocupação no Fluminense. Puxa. O volante vinha em fase final de recuperação de uma lesão no joelho esquerdo e já estava em transição no gramado. Voltou a sentir dessa vez a coxa direita, segundo informado ao Globo Esporte. Aí a questão é a seguinte, que ele sentiu também um incômodo no joelho e saiu de campo chorando. Fará exames ainda hoje para saber a gravidade do problema. Puxa vida, é um jogador recente, jogador novo, jovem, que vinha jogando bem no Fluminense, que ajeitou o meio-campo do Fluminense, né? Teve essa cirurgia de joelho, agora foi outra situação na coxa, vai fazer esse exame. Enfim, o próprio Diniz, ele em fala dele, coletivo dele, ele falou: o Fluminense está sentindo muito a falta, a ausência do Alexander, né? E está aí voltando a treinamento, teve novamente esse problema, né, de lesão aí. É uma pena, né? Que é um bom jogador e ele hoje no Fluminense fazer um trabalho de meio campo formidável. Inclusive o próprio Diniz, o Rafael, estava buscando alguma coisa. A direção do Fluminense acredita no trabalho do Diniz. O momento do Fluminense, gente, não é lá essas coisas. Todos
Os torcedores sabem disso. Teve uma queda, então assustou um pouco os torcedores, mas a direção do Fluminense acredita no trabalho dele, Fernando Diniz, e apoia totalmente aí o que ele faz. Inclusive ele falou, né, na coletiva de ontem, ele deu algumas declarações falando que perdeu o gás, foi muito indagado sobre isso. E ele menciona que, na verdade, o time está trabalhando para suprir as ausências de jogadores que eram peças fundamentais nesse sistema tático. Concordo com ele, acho que ele saiu bem. E você pega o Flamengo em rodadas anteriores, não vinha bem. Chegou o São Paulo, você está dando outra cara, o Flamengo vem reagindo, os jogadores que chegaram, enfim, a mesma coisa do Fluminense. O Diniz, gente, é o mesmo elenco, algumas lesões, algumas situações, né, que não pode contar com os mesmos jogadores, mas o Fluminense tem um bom elenco que vai crescer com certeza. Mas que o Alexander hoje faz uma falta grande no Fluminense. E o Cruzeiro, hein? Cruzeiro, a gente tá falando, fizemos essa chamada agora porque o clube segue sendo bombardeado de oportunidades no mercado de transferências que vai se abrir agora no dia 3 de julho. O fato é o seguinte, Augusto, o Cruzeiro falou que pretende negociar pelo menos 5 peças para poder fazer essa composição do elenco. O fato que chama atenção é o seguinte, que a gente está aqui com nomes que talvez chegariam, mas nenhum que seria unanimidade nesse Fluminense, né? É verdade, Rafael, a gente analisa aí o Cruzeiro, precisa sim de uma melhora, precisa sim de mais alguns reforços. E o Cruzeiro está numa situação de média, um time médio, é a realidade, os cruzeirenses sabem disso. Agora, vindo mais alguns jogadores, algumas contratações, reforços, para somar ainda mais com o Cruzeiro a tendência é crescer ainda mais, mas que precisa de uma melhora. Isso é inegável. Eles falam que a maior necessidade é um primeiro volante. Você acredita nisso? Que realmente a maior necessidade do Cruzeiro é um primeiro volante? Rafael, a gente tem analisado aí o elenco do Cruzeiro. Não é problema. Você pega o volante que está jogando, ele machucou. O Neto Moura, agora que tá aí um jogador, um primeiro volante que sabe, que conduz bem a bola, que tem aquela facilidade, o domínio, que sai bem da parte defensiva para o meio campo e chega até o ataque. Não é um volante de contenção, precisa de um volante de qualidade. O Cruzeiro está nessa função, o Cruzeiro precisa de um jogador assim. Mas o Ramiro não joga como primeiro volante? O Ramiro ele tem altos e baixos, né? Ele já teve essas oportunidades, já teve chances, ele joga mais avançado. Mas o Ramiro hoje não está correspondendo, nem no Corinthians, é a realidade. Ele não jogou como ele teve o início no Grêmio. No Grêmio ele arrebentou. Veio para o Corinthians, não foi bem, foi para o Cruzeiro, teve as chances, teve as oportunidades, não mostrou. É um bom jogador, mas não sei o que acontece com o Ramiro. Bom, pra gente concluir o panorama de hoje, temos que falar do Vasco da Gama. Aí ontem o Abel Braga, ele deu uma declaração e reforçou sua convicção no trabalho que vem sendo no clube, inclusive no trabalho do Maurício Barbieri. Aí é o seguinte, ele disse que não está apavorado com a situação, que já estava dentro do planejamento e que o Barbieri vai extrair um bom trabalho desse grupo que está sendo formado no Vasco. O Abel Braga é cascudo, hein? Tem casca, hein? O Abel Braga é um cara que tem bagagem, hein? Ele tem costa larga, enfim. Agora essa situação, Rafael, todos nós sabemos que está sendo mantido, vamos aguardar, vamos esperar mais uns jogos, tem todo apoio. Olha, o Barbieri que abre o olho. Essa conversa é conversa para boi dormir. Próximo jogo agora, não veio um resultado bom para o Vasco da Gama. Hoje a situação do Barbieri, ela fica ainda mais delicada. Ele acrescentou a seguinte declaração: nós estamos tranquilos porque o trabalho só não está rendendo no resultado. Vai jogar bem e não vai ganhar? Claro que vai. Então cada jogo é uma esperança muito grande. Agora não precisa nem jogar bem, precisa de um resultado positivo para poder voltar com a confiança. Agora o Abel Braga, nessa função que ele está fazendo hoje à frente do Vasco da Gama, o Abel Braga foi treinador, gente, ele foi muito competente. Então ele com certeza está sim observando o que está acontecendo no Vasco, o trabalho do Barbieri.
Ele entende que o Vasco, os resultados que não estão chegando, mas que o Vasco vem fazendo um desempenho, vem tendo uma produção boa, apenas faltando chegar às vitórias, chegar dentro da competição. Eu não estou com toda essa convicção não, viu? O torcedor do Vasco acho que está preocupado. Não, Rafael, mas é verdade. O Abel Braga, ele vai falar isso mesmo, para apoiar o treinador, mas um ou dois resultados ruins do Vasco da Gama, se não tiver uma reação, não vencer, a situação fica bastante ridícula, o Vasco só tá jogando o brasileiro, tá tendo tempo para treinar. Não tem mais nada para jogar. Agora, ainda assim não consegue vir o resultado, então não é igual ele falar, o resultado não tá vindo o resultado. Peraí, ele precisa do resultado. Claro, então, tá jogando bem, vai jogar bem, os pontos, a pontuação não chega, as vitórias não chegam, vai jogando bem até ser rebaixado. Eu até discordo do Abel Braga disso aí também, você entendeu? Precisa apoiar o treinador? Precisa. Mas já faz quanto tempo que o Vasco só vem levando coco, só vem levando lambada. Eu continuo insistindo numa coisa, eu acho que ele tá fazendo isso para tentar amenizar o ânimo lá no Vasco. Mas ele não é unanimidade mais não. O Barbieri, porque assim, já teve aquele começo, todo mundo esperava, caiu precocemente da Copa do Brasil pro ABC. O Barbieri, o Rafael, ele fez um bom trabalho no Bragantino, quando tinha Claudinho, tinha aquele povo tudo do Bragantino, né? Hoje, se eu tivesse no Bragantino, talvez ele estivesse bem no Bragantino, né? Mas no Vasco da Gama, ele ainda não mostrou todo o seu papel como treinador. Pegou uma equipe grande, uma equipe que está aí se arrumando, elenco, problema de dívida, financeiramente, tem que se virar nos 30, só que aí o Barbieri não está conseguindo fazer isso com o Vasco da Gama. E isso castiga muito, peca muito no seu trabalho, no seu desempenho. João Augusto, Panorama Esportivo, oferecimento de Armazém das Bebidas, que está cheio de ofertas. Confira só alguns preços, aliás, precinhos, que você só encontra lá no Armazém das Bebidas. Brahma, Antártica e Skol litrinho, 2,39. Itaipava do Marcão, litrinho, 1,99. Original, litrinho por 2,99. Aí você me pergunta, o que é o litrinho? É aquela bujudinha, a garrafinha de 300 ml. Campari gelado, R$ 54,90. O carvão vai fazer um churrasco, João? Puxa aí. Carvão Recanto dos Passarinhos por apenas R$ 9,49. Pacote de gelo por apenas R$10, o de 6 quilos, hein? Armazém das Bebidas também tem ótimos preços no atacado para bares em geral ou para você fazer aquela sua festa, João Augusto. O Armazém das Bebidas fica na rua Jeremias Zerbini, 637, no Taboão. O telefone é 3406-1200 ou WhatsApp 99841-1200. Falei pra vocês de Armazém das Bebidas. Tá aí botando pra quebrar, né? Armazém das Bebidas. Grande abraço a todo o pessoal aí do Armazém das Bebidas. Panorama Esportivo fica por aqui, mas volta amanhã no mesmo horário. Gente, grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau e até lá.